Uma produção. Bruá! Olá a todos e bem-vindos às Teorias da Conspiração. Este é mais um episódio gravado em confinamento, no interior do armário, aqui de casa. Um sítio apertado, desconfortável, mas também muito íntimo, e o local perfeito para falar de mais uma teoria da conspiração. Peço por isso, desde já, desculpa por qualquer ruído que venha visitar a nossa gravação. Era uma vez um menino chamado Werner Magnus Maximilian Freiherr von Braun. Ele nasceu em 1912, na Alemanha. Vinha de uma família de classe alta. A mãe provinha de uma dinastia de aristocratas europeus e o pai tinha sido ministro da República de Weimar. Estudou engenharia mecânica e depois física. Tinha o sonho de ir ao espaço. Em 1937, como muitos alemães da sua geração, juntou-se ao Partido Nazi e, em 1940, às SS. O seu trabalho académico era muito valioso para os nazis porque tinha que ver com a construção de foguetões utilizando combustível líquido. Foi diretor técnico da Peenemünde, que é um nome de uma cidadezinha no norte da Alemanha, banhada pelo Mar Báltico, e foi aí que supervisionou a construção dos mísseis V1 e V2. Eram, nas palavras dos alemães, armas de vingança ou super-armas, idealizadas como resposta, como retaliação aos bombardeamentos dos aliados. Ora, o V2 foi o primeiro foguetão movido a combustível líquido e é um precursor dos modernos mísseis balísticos. Basicamente, um combustível reagia com uma substância oxidante e essa reação produzia a libertação de uma enorme quantidade de energia. E este combustível líquido permitia uma maior eficácia na construção de foguetões e de mísseis, mas levantava imensos problemas técnicos porque exigia a mistura de dois componentes diferentes, muitas vezes instáveis. Além de produzir armas de guerra, inclusivamente este V2, Peenemünde ficou, infelizmente, famosa por outros motivos. Mais especificamente pela utilização de trabalho escravo, especialmente dos prisioneiros de campos de concentração nazis das imediações. As condições eram miseráveis. Os trabalhadores tinham turnos de 12 horas, trabalhavam 7 dias por semana em túneis debaixo da terra, sem ventilação, sem muita luz, sem água potável ou com qualquer máscara que os protegesse do pó ou dos gases químicos. Muitos morreram esmagados debaixo das peças dos foguetões que estavam a construir e outros morreram de subnutrição, de pneumonia ou de tuberculose. Alguns, os trabalhadores mais lentos ou aqueles que tentavam organizar algum tipo de revolta, eram enforcados e os seus corpos eram pendurados por correntes à vista de todos os seus colegas para que servissem de exemplo. Foi neste ambiente que o Sr. von Braun e a sua equipa de engenheiros, técnicos e cientistas desenvolveu o seu trabalho. Quando a guerra acabou, von Braun e companhia escolheram render-se aos americanos. E em 20 de junho de 1945, menos de 2 meses depois de Hitler se suicidar no seu bunker, a transferência de von Braun e da sua equipa foi aprovada. Eles mudaram-se para os Estados Unidos. Depois de alguns anos a saltar de base em base, o von Braun e a sua equipa ajudaram a desenvolver o foguetão que levaria ao espaço o Explorer-1, o primeiro satélite americano, em 1958. Nesse mesmo ano, os americanos fundavam a National Aeronautics and Space Administration, mais conhecida, claro, como NASA, e o von Braun seria transferido para lá. Foi aí que desenvolveu os foguetões Saturn, em particular o maior de todos, o Saturn V, que viria a permitir o envio de astronautas à Lua. Numa produção da Disney, uma produção televisiva de 1955, podemos vê-lo a explicar os problemas das viagens espaciais e do seu Saturn V
e a fazer um enorme esforço para esconder o seu pesado sotaque alemão. Now here's a model, my design for a four-stage orbital rocket ship. Mas como é que o von Braun, um cientista nazi, foi parar aos Estados Unidos e à NASA? No final da Segunda Guerra Mundial, colocou-se uma questão. O que é que faríamos com todos os cientistas, técnicos e engenheiros alemães? De um lado tínhamos a União Soviética, que queria roubá-los, entre aspas. Os Estados Unidos estavam interessados em fazer a mesma coisa. Só que os Estados Unidos tinham uma motivação extra, é que eles continuavam num confronto aberto com os japoneses no Pacífico. As Forças Armadas Americanas tentaram identificar, localizar e raptar ou convidar estes cientistas a mudar-se para os Estados Unidos. Esta missão foi oficialmente autorizada pelo presidente Truman em 1946 e ganhou o nome de Operation Paperclip. Ao longo dos anos seguintes, a Operation Paperclip foi responsável por levar mais de 1.600 grandes cérebros e as respectivas famílias para a América, distribuindo-os por vários laboratórios e bases militares. Foi uma espécie de importação em larga escala de cérebros que, até há muito pouco tempo, trabalhavam para o regime nazi. Agora imaginem, estamos em plena Guerra Fria. Depois da derrota, a Alemanha foi cortada ao meio e dividida entre os aliados, liderados pelos Estados Unidos, e a União Soviética. O mundo estava repartido em dois pela cortina de ferro. De um lado, as sociedades capitalistas e liberais, como os Estados Unidos, o Reino Unido, a França, e do outro, os países vistos como comunistas, liderados pela União Soviética e que incluíam países como a Polónia, a Hungria, a Roménia e a Checoslováquia. Esta divisão do mundo levou a um combate ideológico, a uma espécie de jogo de xadrez a nível internacional. Cada um dos lados queria demonstrar a sua superioridade ideológica, política, económica e militar. E uma das formas de fazer isso era através da conquista do espaço. Isto pode ser uma maneira muito pouco prática de demonstrar supremacia. O problema é que era uma questão simbólica. Só uma civilização tecnologicamente muito avançada e com muito dinheiro para gastar poderia investir num projeto tão megalómano. As primeiras batalhas desta guerra, a Space Race, ou corrida espacial, foram ganhas pelos soviéticos. Tudo começa em 1957 com o Sputnik, o primeiro satélite artificial. No mesmo ano, os soviéticos lançam o Sputnik 2, a bordo do qual ia a cadelinha Laika, o primeiro animal a orbitar o planeta Terra. Em 1961, Yuri Gagarin torna-se o primeiro cosmonauta, ou seja, o primeiro ser humano a ultrapassar o limite da atmosfera do planeta Terra e a viajar no espaço. E em 1963, Valentina Tereshkova torna-se a primeira mulher a viajar no espaço. Os Estados Unidos estavam a ficar para trás e era preciso fazer qualquer coisa. Em 1961, num discurso ao Congresso americano, o presidente Kennedy lança uma promessa. Até ao final da década, os americanos colocariam um homem na Lua e fariam com que ele voltasse em segurança. O problema é que não era ele que ia lá pôr o homem na Lua, seria a NASA. E concretizar a promessa do presidente era um desafio técnico a vários níveis, com imensos problemas por resolver. Primeiro era preciso dominar a ida ao espaço e a estadia em órbita à volta da Terra. Depois era preciso dominar uma técnica chamada EVA, Extravehicular Activity, ou seja, saída extraveicular. Basicamente são aquelas imagens muito famosas dos astronautas no lado de fora da nave, fazer aquilo que os americanos chamam uma spacewalk e a flutuar no espaço, fazer medições, fazer arranjo na nave e depois voltarem a entrar dentro dos módulos. A seguir havia o rendezvous, francês para encontro, no qual duas naves espaciais conseguiam encontrar-se no espaço. E finalmente havia o docking, a acoplagem, uma manobra na qual as naves espaciais não só se encontravam no espaço, como conseguiam encaixar-se de forma perfeita. Isto tudo enquanto dominavam
a capacidade de estar no espaço a longa duração, não só alguns minutos, não só algumas horas, mas também dias ou semanas. A NASA colocou as mãos ao trabalho, subdividiu todas estas tarefas e os componentes técnicos necessários para cada uma destas tarefas por diferentes construtoras, laboratórios, bases militares e empresas subcontratadas, e dividiram o projeto de chegada à Lua em 3 projetos mais pequenos. Primeiro, o Mercury, que durou de 1958 a 63 e que permitiu colocar um homem em órbita à volta da Terra. Isso era a primeira coisa, chegar ao espaço e ficar lá. Depois veio o projeto Gemini, de 61 a 66. 2 astronautas, e não apenas um, faziam viagens de longa duração e treinavam as tais manobras, a EVA, a Extravehicular Activity, o Rendezvous e a acoplagem. E finalmente veio o projeto mais famoso de todos, o Apollo. Começou em 61, ainda numa fase experimental e de planificação, e foi até 72, e foi no projeto Apollo que os americanos conseguiram finalmente chegar à Lua. As coisas não começaram bem. Em 1967, o Apollo 1 estava calmamente a fazer um teste, ainda em terra, portanto nem sequer estavam no espaço, quando um incêndio deflagrou no cockpit e matou a tripulação. No entanto, o Apollo 8 conseguiu a primeira órbita à Lua, uma vez que cada uma das missões ia ajustando, corrigindo, melhorando todos os aspectos da missão, e finalmente na Apollo 11 o primeiro homem pôs o pezinho na Lua. Isto aconteceu em 1969, meses antes do final do prazo estabelecido pelo presidente Kennedy. Mas em que é que consistiu a missão Apollo 11? Movidos por um Saturn V, portanto o tal foguetão desenvolvido pelo Van Braun, iam 2 módulos diferentes, uma espécie de 2 naves que se encaixavam uma na outra. Uma era o módulo de comando, o Columbia. Podem imaginá-lo como uma pequena nave espacial, mais ou menos do tamanho de um quarto médio, em forma cônica. E depois o módulo lunar, o Eagle, que seria efetivamente a nave que desceria à superfície da Lua. A tripulação era formada por Neil Armstrong, o comandante, Edwin Aldrin, mais conhecido por Buzz Aldrin, que seria o piloto do módulo lunar, e o Michael Collins, que era o piloto do Columbia, portanto do módulo de comando. Descolaram dia 16 de julho de 1969, entraram na órbita lunar a 19 do mesmo mês, e no dia 20 os 2 módulos separam-se um do outro. No Columbia, no módulo de comando, fica o Collins basicamente a andar à volta da Lua, em órbita, enquanto vê os seus colegas, o Armstrong e o Buzz Aldrin, a descer até à superfície da Lua no Eagle. 2 horas e meia depois da separação dos 2 módulos, o Neil Armstrong consegue pilotar o Eagle e tocar na superfície da Lua. E 6 horas depois, o próprio Neil Armstrong pisa a Lua pela primeira vez. O momento foi captado por uma câmara de filmar instalada no exterior do módulo lunar, previamente preparada para estar apontada para umas escadinhas das quais o Armstrong viria a descer, e foi nesse momento, ao colocar o pé na Lua, que Armstrong disse a famosa frase: It's one small step for man, one giant leap for mankind. Seguiram-se 2 horas e meia de observações, medições e várias experiências científicas na superfície da Lua, incluindo a instalação de equipamentos que seriam lá deixados para que os cientistas a partir da Terra pudessem fazer uma série de medições utilizando os dispositivos, lá está, que ficaram na Lua. Finalmente o Armstrong e o Aldrin voltam ao módulo lunar, onde descansaram durante um bocadinho, aparentemente eles dormiram 5 ou 6 horas, e aí sim regressaram ao Columbia. Basicamente, da parte de cima do Eagle separou-se dos pezinhos, da parte de baixo, subiu na vertical, encontrou-se com o Columbia, lá está o Rendezvous, deu-se a acoplagem e finalmente o Collins, que, não se esqueçam, tinha ficado no módulo de comando à espera dos colegas, pôde reencontrar o Neil Armstrong e o Buzz Aldrin, e os 3 regressaram à Terra.
No total, a missão durou 195 horas, ou seja, 8 dias e 3 horas. E enquanto os astronautas seguiam para um período de confinamento, a NASA reunia tudo aquilo que tinha sido trazido: imagens, fotografias, vídeos e, o principal, amostras do solo e rochas lunares, cerca de 21,5 kg de amostras geológicas da Lua. O Apollo 11 foi um sucesso, foi visto por 600 milhões de pessoas em todo o mundo e representou não só uma espécie de vitória simbólica dos Estados Unidos quanto à Space Race, à corrida espacial, mas também foi um sucesso a nível científico, tecnológico e até espiritual ou humano. Pela primeira vez, os homens conseguiam, a partir da Lua, tirar fotografias e filmar o próprio planeta, o planeta Terra, e a visão do nosso planeta, azulinho, verdinho, inocente, no meio da escuridão e da vastidão do espaço, sem dúvida mudou a consciência do homem em 1969. No entanto, esta vitória a tantos níveis levantou uma questão: é que isto era um bocadinho bom demais para ser verdade. E é aí, claro, que começam as teorias da conspiração. Primeiro, uma palavra sobre o ambiente que se vivia nos Estados Unidos. Nós, nos anos 60, tivemos o otimismo de ir à Lua, tivemos um inimigo externo, a União Soviética. As coisas eram todas muito a preto e branco e muito otimistas. No entanto, nos anos 70, com a confusão da guerra no Vietnã e com o caso Watergate, aquilo demonstrou aos americanos que o governo era basicamente capaz de mentir, manipular e conspirar. E por isso o otimismo e confiança no futuro transformou-se em cinismo, passou a ser cool e revolucionário e até esperado das pessoas desconfiarem das suas autoridades. O pai das teorias da conspiração sobre a ida à Lua foi, ironicamente, um dos responsáveis, se bem que muito indireto, pelo programa Apollo. Chamava-se Bill Kaysing. Ele tinha trabalhado na Rocketdyne, uma empresa que ajudou a produzir o Saturn V entre 1956 e 63. Portanto, ele podia sempre dizer que era um insider. Em 1976, o Sr. Kaysing publica We Never Went to the Moon. Nós nunca fomos à Lua. Em cerca de 200 páginas, ele inaugura aquilo que seriam os principais argumentos desta teoria da conspiração. Primeiro, nos anos 60, os Estados Unidos estavam a ficar para trás na corrida espacial. Depois, a NASA não conseguia chegar à Lua. Por isso, e em vez disso, filmou os astronautas em estúdio, numa base militar no Nevada, presos por cabos para fingir que saltitavam à baixa gravidade da Lua ou a fingir que trabalhavam em gravidade zero dentro das suas naves. E transmitiram estas imagens ao mundo como se fossem reais. Milhões e milhões de dólares foram investidos a subornar e silenciar os participantes deste embuste, desta farsa, e há provas deste embuste por todo o lado. Nas fotografias tiradas na Lua, nas filmagens e até nas conferências de imprensa e entrevistas dadas pelos astronautas. Escreve o Sr. Kaysing. Este livro é um convite à NASA ou outros grupos e cidadãos preocupados para que refutem os conceitos apresentados com recurso a provas irrefutáveis de que, de facto, aterramos na Lua, de que, de facto, demos bom uso aos 30 milhões de dólares alegadamente utilizados para pagar o projeto Apollo. Fotografias, paradas públicas, um saco de rochas e outros itens superficiais não oferecem respostas adequadas às questões que coloco nos capítulos seguintes. De facto, o Sr. Kaysing atacava os dois tipos de provas mais fidedignas, tanto o testemunho direto de todos os participantes da missão e também as provas materiais, físicas da sua chegada à Lua. E até a psicologia dos astronautas era do interesse do Kaysing. Isto era o que ele dizia a imaginar a conspiração.
Uma equipa de psicólogos determinou que os astronautas precisavam de um período de transição, a tal quarentena, antes de falarem à imprensa. Isto era necessário para 1. Eliminar sentimentos de culpa. 2. Estudar e memorizar toda a informação referente à suposta ida à Lua. 3. Praticar as respostas às perguntas dos jornalistas. Resumindo, treinarem para se comportar como heróis regressados de uma missão e não atores muito bem pagos. Mas as provas mais famosas são, sem dúvida, a análise detalhada de fotografias e vídeos alegadamente captados durante a missão. Um dos argumentos típicos é que nas fotografias não aparecem estrelas, o que é bastante fácil de explicar. Quando nós tiramos uma fotografia num local com muita luz, como é o caso da Lua, porque a luz do Sol batia diretamente na superfície lunar na altura da missão, as máquinas fotográficas equilibravam para captar aquilo que estava imediatamente à sua frente e não para a luz muito fraca, muito débil das estrelas à distância. E por isso é normal, por um motivo meramente técnico, não vermos tanto Neil Armstrong e Buzz Aldrin na superfície da Lua a fazer as suas medições e um céu estrelado, como seria, em teoria, de esperar. Outro argumento favorito é as sombras em várias direções, que indicam, dizem os teóricos, a presença de várias fontes de luz. Ou seja, imaginem que na superfície da Lua estão 2 astronautas e o que os teóricos dizem é que as sombras dos astronautas, em vez de estarem em paralelo, como seria de esperar se só houvesse uma fonte de luz que seria o Sol, essas sombras estão de facto a apontar para direções diferentes, o que indica, obviamente, a presença de mais do que uma fonte de luz, ou seja, a utilização de projetores de cinema ou de televisão durante as filmagens da missão à Lua, que não era missão nenhuma, era num estúdio no Nevada. O problema disto é que, isto é uma experiência que qualquer um de vocês pode fazer, se colocarem 2 objetos e os iluminarem com 2 fontes de luz diferentes, vocês não obtêm uma sombra por objeto a apontar em direções diferentes. Aquilo que acontece é que cada objeto fica com 2 sombras diferentes e essas, por sua vez, também a apontar em direções distintas. Mas um dos argumentos mais icónicos é a bandeira a esvoaçar. Segundo o Sr. Casing, isso é porque quando filmaram a chegada à Lua em estúdio, o ar-condicionado estava ligado, porque os astronautas tinham muito calor dentro dos fatos, e é por isso que a bandeira aparece a esvoaçar. O problema é que sim, há vídeos em que a bandeira parece oscilar como se houvesse uma leve brisa, mas isso deve-se aos movimentos do próprio astronauta, neste caso o Buzz Aldrin, enquanto ele tentava espetar a estacazinha onde estava presa a bandeira no chão da Lua. Até porque a própria bandeira tinha uma pequenina estrutura de metal, porque os cientistas, ainda cá em baixo na Terra, chegaram a uma conclusão: é que como a Lua não tem atmosfera, não tem vento, o que ia acontecer é que a bandeira ia basicamente ficar flácida e mole e só pendurada e não ia parecer hasteada. E por isso é que os movimentos que nós vemos na bandeira são de facto o ajustar dessa estrutura metálica para garantir que a bandeira ficava hasteada, quietinha e patriótica. Outro argumento favorito dos teóricos é o facto de, à volta do planeta Terra, haver aquilo que se chama as cinturas de Van Allen. São 2 zonas, digamos, em uma espécie de 2 donuts à volta do planeta Terra, zonas essas nas quais partículas de alta energia, que andam a esvoaçar pelo espaço e libertadas pelo Sol, ficam presas ao campo magnético da Terra e, portanto, formam uma espécie de escudo protetor à volta da Terra. Diz os teóricos que qualquer astronauta que atravessasse as cinturas de Van Allen seria imediatamente morto, destruído pela radiação. Mas acontece que, dependendo do local da cintura onde se viaja e do tempo de exposição, é perfeitamente possível sair da Terra e voltar a entrar, passando à volta ou dentro das cinturas de Van Allen sem sofrer grandes problemas de saúde. Os teóricos da conspiração que se seguiram a Kaesling foram todos mais ou menos na mesma direção. O principal talvez seja Bart Siedrell, ou Siedrell, talvez.
outro dos teóricos da conspiração mais famosos neste campo, que realizou em 2001 um documentário curto que podem encontrar com facilidade no YouTube, de 47 minutos, chamado A Funny Thing Happened on the Way to the Moon, ou seja, aconteceu uma coisa engraçada a caminho da Lua. O Bart Siddrell repete os argumentos popularizados pelo Casing, está constantemente ao longo do documentário a dizer que as imagens que estamos a ver são únicas e foram reveladas só agora, quando isso aparentemente nem sequer é verdade. Mas infelizmente para ele, e felizmente para quem acha piada a estas coisas, ficou famoso por perseguir os astronautas que dizem ter ido à Lua, pedir-lhes que jurassem sobre a Bíblia em como tinham de facto ido à Lua. E num desses confrontos com o Buzz Aldrin à porta de um hotel, o Bart Siddrell acusou de ser um mentiroso, um cobarde e uma fraude, e o Buzz Aldrin não vai de modos, vira-se para ele e espeta-lhe uma pera, um murro, no maxilar. Hoje em dia, se googlarem Bart Siddrell, infelizmente para ele, não encontram grandes referências à sua obra documental e muitas fotografias e notícias sobre ter levado com uma pera de um indivíduo que tinha 30 ou 40 anos mais do que ele. Bom, mas se o homem não chegou à Lua, então quem é que foi responsável por esta farsa? Uma das explicações avançadas pelos teóricos da conspiração sobre como a NASA conseguiu fingir a ida à Lua tem a ver com um dos meus realizadores favoritos, o Stanley Kubrick. Na altura das missões Apollo, portanto nos anos 60, o Kubrick estava a trabalhar no seu clássico do cinema 2001, Odisseia no Espaço. Esse filme inclui uma sequência na superfície da Lua, que é quando os astronautas de um futuro próximo descobrem um monolito enterrado numa cratera da Lua. E de facto o Kubrick conseguiu, sem recurso a efeitos visuais de computador, CGI, nada dessas coisas, tudo com modelos, com maquilhagem, com pintura, com efeitos visuais perfeitamente fazíveis na altura, conseguiu criar o ambiente perfeito daquilo que seria estar à superfície da Lua. E por isso, dizem os teóricos, a NASA olhou para o 2001 Odisseia no Espaço, que ainda por cima tinha estreado um ano antes da Apollo 11, e pensaram: é este o indivíduo que vai conseguir fazer isto na perfeição. Esta teoria é reforçada não só por pequenos aspectos simbólicos na obra do Kubrick. Por exemplo, o Shining está cheio de referências ao Apollo 11. Há uma parte em que o Danny até tem vestida uma camisola com o Apollo 11, bordada em crochê, mas também pelo facto de o Kubrick ter de facto colaborado com a NASA, ou pelo menos ter tido contactos com a NASA, em 1975, quando estava a realizar o seu filme Barry Lyndon, um filme que ele queria filmar à luz das velas, portanto em condições de muito pouca intensidade luminosa, e o Kubrick teve acesso a lentes desenvolvidas por uma empresa alemã, especificamente para a NASA, especificamente para as missões Apollo 11, para poderem tirar fotografias à superfície da Lua. Claro que há dezenas, centenas, milhares de debates entre céticos e teóricos da conspiração sobre a ida à Lua. Um exemplo é o debate entre o Joe Rogan e um indivíduo chamado Phil Plait, que era o Bad Astronomer, uma espécie de cientista, astrónomo, cético, que tinha um blog e um programa no qual fazia debunking de teorias da conspiração. Os dois foram colocados frente a frente pelo Penn Jillette, um conhecido ilusionista e também apreciador destas coisas, das ilusões, das farsas, dos hoaxes e do universo do ceticismo, e seguiu-se um debate entre um indivíduo comediante, que não tem qualquer formação científica ou técnica, e um indivíduo que efetivamente tem formação técnica. Quem ouve o debate pode ficar um bocadinho na dúvida, porque parece que o Joe Rogan levanta constantemente imensas críticas interessantes à teoria de que o homem chegou à Lua. Mas na verdade o debate é uma boa demonstração, e podem mais uma vez ouvi-lo, está disponível no YouTube, é uma boa demonstração da tipologia de argumentos utilizados pelos teóricos da conspiração.
Por exemplo, a certa altura o Joe Rogan diz uma coisa muito interessante. O James Webb, que era o diretor da NASA, demitiu-se 2 dias antes da Apollo 11 ser lançada ao espaço. O Phil Plait corrige-o, diz-lhe que não foi 2 dias antes, foi mais de 1 ano antes, e o Joe Rogan diz que isso é uma diferença perfeitamente negligenciável, e pergunta-lhe: então, mas como é que o diretor da NASA responsável pelo projeto Apollo se iria demitir logo numa fase tão crítica? E o Phil Plait explica-lhe que provavelmente teve a ver com o facto de James Webb ser um democrata e na altura a administração do Nixon estar a entrar no poder, e portanto tinha a ver com critérios políticos e burocráticos dos bastidores da maneira como estas agências funcionam. E o Joe Rogan, de uma maneira muito direta, diz: sim, muito bem, mas ou então ele não queria apoiar esta conspiração. E isto é uma resposta possível, diz o Joe Rogan. E de facto é. Agora voltamos a encontrar aquelas falácias das quais já falámos um bocadinho no episódio do 11 de setembro. Há esta inversão do ónus da prova, ou seja, o teórico pede que o outro lado explique todo e qualquer detalhe, e a suposta explicação para aquilo que aconteceu, para a farsa, para o encobrimento, levanta sempre mais problemas do que aqueles que resolve, e precisa sempre de ser demonstrada, claro. Só que a afirmação de dúvida, a colocação de uma questão, como o Joe Rogan faz ao falar da demissão do James Webb, parece ser suficiente como argumento. E desde que o outro lado não tenha uma resposta suficientemente satisfatória e não consiga negar a dúvida que nós temos, então ganhamos o debate. Temos por isso aqui aquela metáfora do grão de areia numa engrenagem. Basta uma pequenina coisa para que toda a máquina bloqueie. Por exemplo, mesmo que algumas das fotos sejam falsas, ou melhor, que a NASA tenha publicado fotografias de simulações ou treinos feitos pelos astronautas como se fossem efetivamente tiradas no espaço, isto não invalida a ida à Lua. Prova simplesmente que a foto X ou a foto Y foi utilizada de forma indevida. Mesmo que alguns dos minerais alegadamente trazidos da Lua venham a provar-se falsos, como parece ser o caso em algumas das amostras que por aí andam, isto não invalida a ida à Lua. Ou seja, casos isolados, mais uma vez como a suposta demissão do James Webb dias antes de Apollo 11 levantar voo, casos isolados não são suficientes para lançar dúvidas sobre um evento tão complexo. Para demonstrar que não fomos à Lua, seria preciso 3 fases. Primeiro, explicar que todos os dados que temos são falsos, propor uma outra hipótese, uma outra opção, e depois demonstrar a validade dessa opção. Os teóricos da conspiração colecionam factos e duvidam deles. A demissão de James Webb, as sombras que não batem certo, os reflexos nos capacetes dos astronautas, a bandeira que não devia esvoaçar. Até chegam a propor outras explicações. Foi tudo filmado no Nevada, foi tudo filmado num estúdio do Kubrick em Inglaterra. Mas falham a parte mais importante, a terceira parte. Demonstrar, por exemplo, que o Kubrick filmou a missão da Apollo 11. Não só que era possível, não só que é uma possibilidade aberta, não só que está dentro daquilo, dentro do conjunto de coisas que não são 100% impossíveis, mas que aconteceu verdadeiramente. O que nos traz de volta ao Sr. Von Braun. Eu perguntei, fiz uma espécie de sondagem informal entre amigos, conhecidos, familiares, e perguntei-lhes se conheciam o Sr. Von Braun, se conheciam a Operação Paperclip, e muitos deles disseram que não, nunca tinham ouvido falar disso. Mas todos eles já tinham ouvido falar das teorias da conspiração sobre o homem não ter ido à Lua. E portanto isto levanta uma questão interessante. Porquê é que a conspiração é mais famosa do que muitos dos factos que fazem parte da história verídica? A resposta não pode ser só a estranheza da informação ou o seu sensacionalismo, porque um nazi ajudou os americanos a chegar à Lua é, na minha opinião, suficientemente sensacional para chamar a atenção das pessoas. E, no entanto, a teoria da conspiração sobre a chegada ou não chegada à Lua continua a propagar-se muito mais do que qualquer outro fator histórico, do que qualquer outro facto histórico dessa altura. Em 2004, uma sondagem perguntou aos americanos entre os 18 e os 24 anos
se tinham dúvidas sobre a ida à Lua, e 30% deles disseram que sim. Em média, em diferentes períodos históricos, este número anda à volta de 6%. Cerca de 6% no mundo ocidental não acredita que o homem foi à Lua ou coloca sérias dúvidas sobre todo esse processo. E mesmo para quem não sabe quem foi o Casing, ou mesmo quem não tenha visto os documentários do Sidrell, a ideia da conspiração é quase tão famosa quanto a própria ida à Lua. Ou seja, e mesmo descontando o patriotismo típico dos americanos, esta conquista tecnológica e científica e simbólica da ida à Lua, que não é só americana, é de todos nós, para irritação até dos próprios astronautas ainda vivos, é constantemente eclipsada pelo suposto debate das teorias da conspiração e o seu debunking. Ou seja, uma viagem espacial a outro corpo celeste é geralmente discutida na base de perguntas como porque é que a bandeira se está a mexer. Se levarmos as teorias da conspiração a sério, elas forçam-nos a pedir respostas sérias a perguntas tontas e a esquecermos de fazer perguntas realmente interessantes. O Joe Rogan viria a mudar de opinião publicamente. Hoje em dia ele diz: eu costumava acreditar que o homem não tinha ido à Lua e entretanto apercebi-me que se calhar eu não percebia muito do assunto, se calhar tinha as minhas dúvidas, mas queria que aquilo fosse verdade porque achava que me sentia especial ao dizer que o homem não tinha ido à Lua e duvidar dos técnicos e dos especialistas, etc. E quanto ao Sr. Von Braun, foi administrador adjunto da NASA até 1972 e morreria em 1977, sem nunca ser julgado ou acusado formalmente de qualquer crime de guerra. Aliás, recebeu a National Medal of Science e 12 doutoramentos honoris causa. A cratera lunar Von Braun deve o seu nome a este cientista nazi. Podemos perguntar-nos se foi moral ou correto utilizar os conhecimentos aeroespaciais de um conhecido membro das SS para nos levar até à Lua. Podemos questionar-nos se isso suja de alguma maneira a beleza daquele acontecimento. E por isso a história do Sr. Von Braun é mais uma daquelas ironias complicadas que voltam a demonstrar que, ao contrário do que as teorias da conspiração nos querem fazer crer, a história nunca é a preto e branco. Esta relação entre fantasia e realidade, esta maneira como as duas coisas andam coladas uma à outra, esta relação entre história com H maiúsculo e histórias, será o tema do próximo episódio, com uma entrevista a um convidado especial que ainda não vos vou dizer quem é, por isso vão ter que esperar. Até à próxima.